A paz do Senhor, todos os irmãos do programa. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos na manhã deste dia. A palavra que eu tenho para a nossa meditação na manhã deste dia é esta. Fica em João, capítulo 3, verso de número 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra é conhecida por demais por todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que foi que Deus amou este mundo de tal maneira, meus queridos irmãos? Ao ponto de entregar o seu único filho, o Filho amado, aquele que sempre esteve ao seu lado, à sua direita. Esse amor não tem igual. É um amor único. É um amor que jamais nós vamos encontrar em alguém. Esse amor, ele tem revelado-se a cada dia para nós de uma forma tão grandiosa que jamais alguém será capaz de entender, de reconhecer a grandeza desse amor. Nós falamos tanto de amor, nós falamos tanto de amor, mas não temos, na realidade, nenhum ser humano é capaz de medir esse amor. Nenhum ser humano é capaz de ter um conhecimento profundo, por mais que ele estude. Mas a Bíblia diz que é um amor tão grande, ela expressa dessa forma, tão grande, ao ponto de entregar o seu único filho. Que amor tão grande. O amor de Deus é o amor de doar a vida, porque quem ama se doa. Doar a vida significa, meus queridos irmãos, que a grandeza de Deus, ela é algo que jamais podemos imaginar. Por mais que nós pensamos, e eu estava pensando, meditando, e não consigo alcançar que tão grande é esse amor. Esse amor é tão grande que nos diminui a cada dia. A humanidade se torna cada vez mais pequena, cada vez mais cega diante de um amor tão grandioso. Um amor que é capaz de perdoar os nossos pecados. Esse amor perdoa a prática do pecado, aquilo que separa o homem de Deus. Mas, ao colocar o seu amor diante da humanidade, ele é capaz de encobrir os nossos pecados por causa do amor. Veja bem, mas para que os nossos pecados sejam encobertos por este amor, precisamos, cada um de nós, de se doar, de se entregar para este amor. Esse amor, ele só é perdoador quando nós entregamos para ele
todo o nosso coração, toda a nossa vida, toda a nossa alma. E aí este amor, ele perdoa por causa da palavra empenhada, da palavra do Senhor Jesus Cristo, que ele diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então é uma doação de amor, de vida e de vida eterna. Mas eu e você, para alcançar essa graça, para alcançar essa misericórdia do Senhor Jesus Cristo, esta bondade, precisamos também de nos doar, de amar, de perdoar, de viver a vida como Ele quer. Nos dias de hoje, vemos a falta desse amor sincero, desse amor verdadeiro. Não é no mundo, mas é no meio de nós. Falar de amor é tão fácil, mas amar é tão diferente. É diferente. Falar é muito fácil. Agora, doar a vida, porque quando falamos de doar a vida, não é se desfazer da vida, morrer por alguém. Não, porque isso só quem fez foi Jesus. Só Jesus foi capaz de doar a sua vida por alguém. Às vezes se doa sangue, se doa algum órgão. Às vezes doamos alguns órgãos depois que morremos. Mas a doação, se desfazer realmente, para que outro possa viver, só Jesus. Mas podemos praticar esse amor doando-se pela palavra, vivendo a palavra, levando a palavra no nosso coração, para que alguém possa sobreviver diante deste mundo tão tenebroso, buscando as almas que estão perdidas, levando a palavra para elas, para que elas possam entender a razão do viver. A razão do viver é Cristo. Tem pessoas, e muitas pessoas, falam do Senhor Jesus, falam de Deus, falam de paz, falam de amor, mas da boca para fora. Mas são praticantes da maldade. Quantos no meio de nós não vamos levar para o mundo? Em vez de levantar uma vida, estão matando vidas. Em vez de oportunizar irmãos e irmãs que têm uma chamada para ganhar, para libertar pessoas, matam quem tem a chamada. Pisam, massacram, escondem, rejeitam para viver dos seus deleites, de exibições, de apresentações, para que seu ego fale mais alto. Os irmãos que estão me ouvindo nesse momento, eu espero que entendam o que eu estou falando. Homens que poderiam e que têm e que foram colocados para levar vidas diante de Deus. Homens que se intitulam, que têm a chamada e que Deus dá oportunidade para que eles vão além, eles acabam pisando, massacrando,
desprezando os seus irmãos. Esconde quem tem chamada e coloca em altares altos outros que não têm chamada, para que seja massa de manobra e que eles possam dominar da maneira que eles querem. Aprisionam, colocam fardos que eles não podem carregar, como está escrito na palavra de Deus. E quem verdadeiramente tem a chamada hoje tem ficado calado. Porque ainda existe homens e mulheres de Deus que têm compromisso com esta palavra, que têm compromisso com a verdade, porque foram libertos, foram transformados. O amor de Deus adentrou nos seus corações e elas vivem em busca da verdade, propagando a verdade, ainda que seja arrancado pedaços. Quantos homens e mulheres não estão aí amordaçados pelos homens, privados de levar a mensagem mais além, por causa de alguém que pensa humanamente e não pensa como Deus. Ah, meus queridos irmãos, como é fácil falar de amor, como é fácil iludibriar, enganar as pessoas. Mas o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele está vendo a cada um de nós. Ele está contemplando a mim e a você. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Cada um de nós vamos prestar conta. Mas para você que tem chamada, para você que tem essa chama ardente do Evangelho dentro de você, não se cale. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem um compromisso com Deus. Não se cale. Ainda que os homens tentem lhe amordaçar. Se esconda. Busque. Peça a Deus inteligência, sabedoria e propague o Evangelho. E anuncie o Evangelho. E dê testemunho do Evangelho, porque vale a pena nós servirmos a Deus. Eu sei que não está sendo fácil. Hoje, o mundo está coberto de muitas informações muitas delas que distorcidas, palavras inventadas, criadas, há muita coisa no nosso meio, mas não podemos olhar para o homem, temos que olhar para a palavra. Essa palavra que fez efeito na nossa vida há muitos anos atrás. Essa palavra genuína. Pois há muitos anos atrás, há 20, 30, 40, 50 anos, era diferente. Era diferente. Mas, com pouco conhecimento, quantos homens analfabetos, sem interpretar bem a palavra, da maneira que é interpretada hoje, não ganharam muitas almas para Cristo. Quantas mulheres, quantos homens, falando para o modo, para o dom, para o quê, ganharam almas. Em nome de Jesus, quantos não curaram? Quantos não oraram
pelos enfermos e muitos foram curados. E não tinham o conhecimento que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje, mas tinha unção na palavra. A sua palavra, a sua fé era inabalada. A sua esperança era uma esperança viva. Era uma oração, era uma pregação, vendo o milagre, vendo a mão de Deus operar. Porque havia sinceridade nos corações. Havia renúncia. Havia prazer em servir a Deus. Havia prazer em ter comunhão com os irmãos. Prazer. Hoje em dia, muitos têm prazer em matar seu irmão. Aqui mesmo onde eu moro, Barão de Serra Branca, coisa que eu nunca vi na minha vida, pastor intrigado com membro da igreja. Aqui tem. Nunca tinha visto isso em 36 anos que eu sirvo a Deus, mas hoje tem. O que é isso? Falta de amor. Homem que prega, mas não vive o que prega. Como é que uma pessoa é chamada para a obra de Deus, em vez de ajuntar o rebanho, espanca, se intriga com seu irmão, forma um grupo. Já pensou? Pastor formando grupo dentro da igreja? Coisa que eu nunca vi. Vejo nos dias de hoje, na nossa igreja, a Assembleia de Deus. Como é triste, como dói no nosso coração podermos contemplar esse tipo de coisa. Mas é cumprimento da palavra de Deus. É para que se cumpra a palavra do Senhor Jesus. E nos últimos dias, o amor de muitos esfriarão. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. É hora, meus queridos irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, de vivermos esse amor. É hora de nos prepararmos. Jesus está voltando. Que possamos, melhor dizendo, pedir a Deus para que nunca deixarmos estas coisas entrar no nosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Oreis por nós, que nós oramos por vocês. Vamos em frente. Vamos amar, lutar para um dia nós nos encontrarmos na glória. Possamos viver todos os dias da nossa vida esta palavra e que o amor nunca saia dos nossos corações. Que Deus os abençoe.